Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Já já daremos início aí à nossa super live da Seven Life. Sejam bem-vindos. O áudio tá ok? Confirme aí pra mim se o áudio tá ok. Estão me ouvindo bem? Se o vídeo tá bom? Maravilha. Sejam bem-vindos aí todos. Boa noite. Dentro de alguns minutos iniciaremos nossa super live de hoje com o Dr. Maurício. Com certeza vamos aprender bastante hoje nessa noite. Olha aí que bacana, já temos aí algumas pessoas chegando. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por essa presença aí. Com certeza hoje vamos aprender bastante aqui na nossa live de hoje. Ó, o nosso convidado já está aqui na área já está presente. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele. Pessoal, então uma boa noite. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Luiz Augusto. Eu faço parte aqui do time de marketing da Seven Life. A Seven Life aí, fazendo uma rápida apresentação, quem ainda não conhece, é um cartão de benefícios de saúde. Então, você que não tem plano de saúde, a Seven Life é uma ótima oportunidade aí, porque ela te propicia vários descontos aí em consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, né, consultas médicas, odontológicas, enfim, tem uma série de serviços aí, a Seven Life. Nós temos um serviço que é bem bacana, que é o Life Phone, que é 24 horas, né? Então você recebe aí atendimento médico por telefone ou por videochamada. Então a Seven Life é uma empresa que está aqui em Uberlândia, né? Tem sede aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e faz parte aí do grupo Seven, né? Existe aí a empresa de proteção veicular e a Seven Life faz parte aí desse grupo Seven. Então, apresentando aí um pouquinho, né, do nosso produto, da nossa empresa, que é a Seven Life, né? É um pouco da história, um pouco do que nós fazemos, do nosso objetivo. E como a nossa área, né, a área de saúde, aí, e nós estamos vivendo um momento aí bem desafiador, né, já há alguns meses em isolamento social, essa questão da pandemia. Hoje nós convidamos então o Dr. Maurício. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Eu vou convidar ele aqui para estar com a gente. Então, o Dr. Maurício Rosa, ó, já está aqui. Ele é médico psiquiatra aqui de Uberlândia. Eu vou chamá-lo para entrar aqui na nossa live, tá bom, pessoal? E aí a gente dá prosseguimento aí no nosso bate-papo. Boa noite, Dr. Maurício, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo Muito aí? obrigado. Sim, te ouvindo bem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Estamos muito felizes com a sua presença. Boa noite aí. Imagino, eu que agradeço aí pela oportunidade. Acho que é sempre bom falar um pouquinho sobre o tema, né? Ainda mais numa situação dessa que nós estamos enfrentando aí, de novidade, né? De surpresa para todo mundo, que a gente consiga conversar um pouquinho hoje sobre alguns temas importantes. Bacana, doutor Maurício. Bom, estava me apresentando aqui para o pessoal, né? Apresentando um pouco da empresa, né? Da Seven Life. E seguindo essa linha, gostaria que então, você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, quem é o doutor Maurício, essa área que você atua hoje, né? Que é muito importante aí. Então, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Bem, eu sou Maurício, médico aqui da cidade mesmo, formado aqui na Universidade Federal. Fiz minha especialização em São Paulo e estou de volta há uns 5 anos aí atuando na área da psiquiatria. Não tinha como ficar longe dessa cidade, né? Cidade que eu nasci, que sempre me acolheu, onde eu me formei. Então a ideia sempre foi sair, mas a raiz sempre ficou plantada aqui, né? Retornar sempre foi uma possibilidade. Nunca pensei em ficar longe. E há 5 anos de volta, legal ver o tanto de paciente aqui participando, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho da abrangência do trabalho, tudo que nós estamos conseguindo fazer aí. E eu sempre digo que eu nada mais faço do que dar um empurrãozinho, né? A mudança da vida, a mudança, é, caminhar no campo da melhora é com o paciente, né? A minha parte é só
esse empurrãozinho, às vezes mostrar algumas situações que não estão ficando muito claras, e é muito bom ver que está todo mundo presente. Que legal, doutor Maurício. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por ter aceito esse convite. Ao pessoal que está chegando aí, nós somos aqui da Seven Life e hoje vamos fazer uma live aí com o doutor Maurício Rosa, aqui da cidade de Uberlândia, médico psiquiatra, e a gente vai falar um pouco sobre como enfrentar esse momento aí da pandemia, do coronavírus, como cuidar da nossa saúde mental, né, doutor? Uma coisa que é o nosso bate-papo de hoje, né? Já tem algumas perguntas e eu já até abro aí para que os participantes vão enviando, que a gente vai abrir um espaço depois para as perguntas também, né? E é bem interessante, né, doutor, que a gente está vivendo esse momento de isolamento social, né? Então, para iniciar o nosso bate-papo, né? Como que a gente poderia falar para as pessoas, né? Aí que às vezes tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar nesse isolamento social, né? De ficar em casa, da rotina do home office, né? Então, qual dica assim que o senhor daria para as pessoas que tiveram essa dificuldade e ainda tem, né, essa dificuldade aí? Já estamos mais de 4 meses, né, com esse isolamento social. Então, o que, o senhor falaria, né, para essas pessoas? Bem, eu penso que invariavelmente as pessoas foram impactadas, né? Se não diretamente, mas quem tem um mínimo de visão social, por mais que ainda não tenha sido impactado, né? Porque a gente sabe que alguns ramos da economia foram até beneficiadas, mas de enxergar o quanto todas as pessoas em volta estão impactadas, todos nós, né, sofremos de alguma maneira com a questão da pandemia, né? É, a grande dificuldade, a maior dificuldade que nós estamos enfrentando nesse momento é por ser uma situação inédita, né? Por mais que nós já tenhamos outras situações ao longo da história, nada chegou próximo de uma situação global como a gente está vivendo agora, né? Os meios de informação, os meios de transporte. Se antes a gente tinha uma guerra que era dita mundial, que acontecia na Europa, claro que o Brasil era impactado, mas esse impacto não era tão direto como está acontecendo agora. Então, eu até costumo brincar, se alguém não está impactado com o que está acontecendo, não está entendendo nada, né? É Porque, verdade. assim, como situações novas exigem que a gente faça ajustes finos, esses ajustes funcionam 1 mês, 2 meses, vá lá 3 meses, mas nós estamos partindo para o quinto, sexto mês. Então, esses mecanismos de ajustes que por vezes são muito sutis acabam se perdendo. As pessoas já estão começando a adoecer muito mais, né? Estão começando a procurar. Teóricos da pandemia dividiram essa pandemia em 4 ondas, né? Essa primeira onda que é a onda da infecção mesmo, a segunda que é uma onda de um colapso do sistema de saúde que não vai dar conta de absorver tudo isso. A terceira onda é o agravamento de outros transtornos crônicos que não puderam ser tratados durante a pandemia, né? Então, o que nós estamos enxergando? Vários indivíduos estão deixando de tratar a pressão alta, diabetes, né, a doença vascular crônica, que está acarretando o agravamento desses acometimentos crônicos em razão da pandemia. Então, essa terceira onda seria uma onda de agravamento dessas comorbidades clínicas crônicas, e a quarta onda, que já começa a acontecer e ficar cada vez mais evidente, é a onda psicológica, psiquiátrica, esse agravamento de acometimentos psiquiátricos que já começa a bater na porta do consultório. Todo mundo conhece um amigo ou alguém da família que já está começando a desenvolver transtornos de ansiedade, mesmo pessoas que antigamente nunca tiveram problemas com ansiedade, com depressão, enfim. E vide as taxas de tentativa e de suicídio também que têm aumentado gradativamente, né? Exatamente por essa desesperança, essa falta de perspectiva que a doença trouxe, né? Então é um momento delicadíssimo e mais do que nunca nós temos que voltar os olhos para a questão da saúde mental. Com certeza. E é interessante o senhor falar, porque assim, a gente mudou tudo, né? Esse isolamento social, essa situação, como você colocou aí, inédita, né? Porque a gente, em pouco tempo, né, ali teve que se adaptar, né? Muitas empresas se adaptar ao home office, muitas pessoas aí, né? Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter essa live, né? Então, muita coisa mudou. Tecnologia está aí, né?
especialistas dizem que a gente deu um avanço, um salto gigantesco nessa área, né, da tecnologia. Avançamos anos-luz, né, porque a gente teve que se adaptar, né, a esse isolamento social, novas formas de se comunicar, de se relacionar. E aí entra a sua área, né, da saúde mental, né? Sim, pode falar, doutor. É, eu penso, diante disso, que era um processo inevitável, né? Isso já está acontecendo, você do marketing digital sabe muito melhor disso do que eu, mas o que a pandemia fez foi acelerar muito esse processo, e mais do que isso aconteceu sem que houvesse uma preparação prévia, né? Como eu tenho recebido, por exemplo, professores que de um dia para o outro tiveram que deixar de ser professores para se transformar em blogueiros, né? A começar a fazer transmissões ao vivo, transmissões online. Antes, só o aluno assistia a aula, agora o aluno, o pai, a diretora, a pedagoga, o dono da rede de ensino inteira. Então, o processo, no meu ponto de vista, era inevitável. Agora, a pandemia acelerou muito tudo isso e eu estava até brincando, né? A gente fica até se sentindo um pouco William Bonner, né? Vem participar das lives de camisa e bermuda embaixo. Pegou todo mundo de calça curta mesmo, né? Ninguém teve tempo adequado para se preparar para tudo isso, mas a gente vai conseguir, nós vamos vencer isso aí. Com certeza. Essa segurança, né, essa autoconfiança, ela é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas aí que, por exemplo, esqueceram de cuidar, né, de si mesmo e principalmente da sua saúde mental aí na quarentena, né, nessa questão do coronavírus, pela questão das notícias, né? As pessoas ficam aterrorizadas, né? Nossa, o quadro só se agrava, né? Pessoas morrendo, enfim. Então, o que o senhor diria, né, em relação a essa pergunta, né, então, que a gente vai lançar? Como cuidar, então, da nossa saúde mental durante esse período que a gente está vivendo? Na verdade, nós temos que pensar num processo de cuidado, né? E mais do que isso, entender que não tem receita de bolo de caixinha. O que serve para você, muitas vezes pode não servir para mim, pode não servir para quem esteja do meu lado em casa. Então, o que nós temos que entender é que isso é individual, isso é individualizado. As maneiras, as válvulas de escape de cada um são únicas, né? Mas alguns parâmetros são importantes para que a gente siga, né? O primeiro deles você chegou a citar, que é filtrar um pouco as informações. Ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido de fake news, né? Procurar fontes fidedignas, fontes confiáveis, tentar filtrar um pouquinho disso, não passar 24 horas por dia revisitando números, né? Eu percebo muita gente colocando até nos status das redes sociais, né? Aquele relatório diário da prefeitura, contando porcentagem, quantas óbitos a mais, quantos diagnósticos a mais. Então, isso acaba por aumentar muito a questão da ansiedade, acaba por aumentar muito os sintomas depressivos, né? Porque se a gente já está vivendo uma situação de desesperança, de tristeza, de falta de perspectiva, isso tende a aumentar bastante. Então, o primeiro passo que eu acho importante, visto que nós estamos vivendo atualmente nessa era das redes sociais, é filtrar informação. Importante estabelecer uma rotina, visto que as rotinas foram totalmente alteradas, né? Então, que a gente consiga, de alguma maneira, estabelecer novas rotinas. Nós temos que tomar muito cuidado com as crianças, né? Evitar cobrar demais, evitar exigir que eles estejam produzindo como estariam se estivessem indo na escola, mas entender que talvez seja importante acordar, tomar um banho, colocar aquele uniforme da escola, até para que se aproxime mais dessa realidade, né? Rotina de trabalho, né? Conseguir arrumar um espaço em casa. Eu ainda hoje estava conversando com uma pessoa que me falava, é uma arquiteta, que me falava que ela está trabalhando muito nesse período, né? As casas estão se readaptando para receber as pessoas, para que as pessoas trabalhem em casa, para que tenham um conforto, para que não possam ser incomodadas, né, por familiares, por outras situações que acontecem normalmente em casa. Além disso, manter um contato social mínimo aí, visto que nós não estamos podendo estar junto com as pessoas fisicamente, mas que esse contato continue acontecendo. A era digital ajudou muito nesse processo, né? A webcam,
o contato com o outro através das videochamadas facilitou muito esse processo. Então, mesmo distantes fisicamente, é importante que a gente não se distancie socialmente das pessoas, que esse contato continue, que a gente possa expressar a importância das pessoas na nossa vida e que as pessoas também possam não se sintam sozinhos, principalmente os idosos, né, que são uma população já mais suscetíveis a se sentirem sós nessa pandemia. Então, casa da avó que vivia cheia agora tá vazia, não recebe visita, até para uma Verdade, proteção das pessoas, né? com certeza. Pensar um pouquinho em quem não pode se isolar nesse contexto, né? Os profissionais ditos essenciais, e que a gente talvez redobre um pouco o que a gente possa fazer por essas pessoas que estão na linha de frente, que estão vivendo tudo isso, né, nesse contexto da pandemia. E, lógico, não vamos esquecer nunca que se mesmo com todos esses processos, com todas essas dicas, com todas essas modificações, se ainda houver um prejuízo importante, procurar ajuda profissional, psicoterapia, o tratamento psiquiátrico, né? Nunca esquecer dessa possibilidade da ajuda profissional, ainda mais num momento como esse. Maravilha, doutor. E olha, já estão chegando algumas perguntas, podem, e reforço aí, né? Podem enviando as perguntas aí, tá bom, pessoal? A gente vai abrir daqui a pouquinho para as perguntas aí no nosso bate-papo hoje com o doutor Maurício. E aí, doutor Maurício, seguindo esse viés, né? Uma situação assim que preocupa muito as pessoas, né? É que esse confinamento, né, esse isolamento social gera alguns danos aí psicológicos para as pessoas, né? E quais danos seriam esses, né, para a população de uma forma geral? Tudo advém do medo, né? Nós estamos vivendo uma situação inédita, uma situação que exige de todo mundo lidar com algo desconhecido e isso gera medo. Então, é o medo do adoecimento, do próprio adoecimento, do adoecimento das pessoas próximas, e esse medo, invariavelmente, vai piorar os processos, principalmente relacionados com ansiedade, os processos relacionados com sintomas depressivos, né? Aquela tristeza, por vezes, imotivada, aquela falta de prazer nas atividades que antigamente estavam voltadas a gerar muito alívio para as pessoas, muita alegria, como se o mundo tivesse adquirido uma tonalidade mais acinzentada, né, nesse momento. Então, ficar muito atento com essa possibilidade, né, porque o medo ele é transformador nesse prisma. Então, que a gente não perca essa visão, principalmente para transtornos ansiosos e depressivos, que tem sido o que mais tem se intensificado. Lógico, todo e qualquer outro acometimento psiquiátrico tende a piorar nesses momentos, né? Porque se já não há normalmente um apoio geral, esse apoio em momentos como esse está cada vez mais precário. Então, se eu pudesse destacar, eu destacaria transtornos de ansiedade, talvez um destaque especial aí para o toque, né? Principalmente os relacionados à contaminação. Imagina quem tem um pensamento obsessivo, compulsivo relacionado a suspeita de contaminação em tudo e qualquer coisa que ela encoste. Num momento de pandemia como esse, a tendência é que os sintomas piorem ainda mais. Então, transtornos voltados à questão da ansiedade e transtornos depressivos merecem muita atenção e também a nossa atenção especial para o outro, né? Para quem está do nosso lado. Começar a identificar, olha, estou achando que tem alguma coisa diferente, estou achando que fulano não está lidando bem com a situação, está muito diferente do que era, está mais isolado, está chorando mais, está tendo alguns comportamentos estranhos, então ligar um sinal de alerta e não demorar a procurar ajuda por esse motivo. Talvez a própria pessoa não enxergue, mas quem está do lado, que a gente consiga, nesse momento de pandemia, exercitar, né, nosso poder da empatia, de se colocar no lugar do outro, é importantíssimo. Né? Muito bom, doutor Maurício. E olha só, pegando um gancho aí em uma das palavras que o senhor citou agora há pouco, que é o medo, né? Então, a maioria das pessoas hoje, né, o medo, né, a insegurança, né, tomou conta aí das pessoas, né? E aí chegou até uma pergunta interessante do Alisson, né? Ele disse assim, ó, o fato de termos uma liderança governamental em todos os níveis ineficiente
acaba gerando mais insegurança, sentimento de temor. Como superar o medo com tamanha incapacidade de oferta de soluções? Então, a pergunta do Alisson. Alisson, eu penso que um representante nunca pode ser maior do que a soma das individualidades, né? Se de fato nós estamos diante de uma incompetência dos governantes, assim, a parte a questão política, está todo mundo muito perdido, né? Pela novidade de tudo isso, por ser um vírus novo, por tudo, por as características que a doença apresenta, é, nós temos que entender que as informações também são conflituosas às vezes. Mas, lógico, eu acho que é inegável que nós estamos tendo falha na condução política de todo esse processo. Mas acredito que nada pode ser maior do que nós fazemos a nossa parte, nós entendermos que nós temos que promover o isolamento social, o distanciamento, de que não dá para fazer festinha familiar, porque sabe-se lá onde familiar for, não é porque é da família que está tranquilo. E é que nós temos um compromisso com um todo, né? Por exemplo, você trabalha num lugar com 60 pessoas, você tem que entender que a sua contaminação pode comprometer essas 60 pessoas. Então, eu penso que Alisson, nesse aspecto, trazer mais para a nossa individualidade, o que cada um de nós pode fazer, que seja nos nossos lares, que seja nesse microambiente que a gente frequenta, trabalho, a rua que a gente mora, pode fazer toda a diferença, né? Então, eu acho que é um momento de estar menos na questão política e trazer mais para a gente, que eu acredito que se cada um estiver fazendo a sua parte, a gente consegue passar por tudo isso aí da melhor maneira possível. Muito bom. Olha que legal, doutor Maurício. O pessoal está mandando bastante mensagem Tô aqui vendo para o que elas estão senhor, para pulando na mim. tela. E, e veio uma mensagem aqui também, ó. Quero voltar a abraçar, né? Então, assim, pegando um gancho, né, nesse comentário aqui, né? Esse isolamento social, né, como a gente falou no início, mudou tudo, né? Mudou hábitos, mudou comportamentos, rotinas e mudou também planos, né, de pessoas que, por exemplo, iam casar, iam fazer viagens, iam fazer N situações, né? E como lidar então com as frustrações geradas pelo impacto aí do coronavírus? Enfim, lidar com questões novas, com questões que geram medo, dependem de adaptações que nós vamos ter que fazer, né? Hoje está se falando muito da nova realidade, né? O novo normal que as pessoas têm dito, né? Sem dúvida alguma, nós vamos viver um mundo diferente quando tudo isso passar, né? Como ele vai ser, se alguém disser agora, vai estar tergiversando, não tem nada certo ainda, né? Fato é que nós teremos que nos adaptar a isso. Penso que nós vamos ter que lidar com muito desemprego estrutural, no sentido de que alguns cargos vão deixar de existir, né? Isso que a crise mostrou que as coisas podem funcionar de uma maneira diferente. Então nós temos que estar preparados para se reinventar. Acho que a palavra nesse momento é reinventar. E desde o primeiro momento tentar enxergar uma oportunidade na crise, né? A crise tem uma característica de trazer todo mundo para a linha de largada, né? De uma corrida, por exemplo. Vai todo mundo sair da mesma linha. Então, que a gente possa também, nesse período, a gente fala muito dos impactos, né? A gente fala muito da crise, a gente fala muito dos problemas. Acho que a gente também tem que voltar o olho para as oportunidades que vão surgir de tudo isso, né? Não vamos perder essa oportunidade também de enxergar o que de bom essas mudanças podem trazer, né? O que de bom, o que essa doença e o que essa pandemia veio para nos ensinar, para que a gente consiga sair desse processo melhor do que quando a gente entrou, né? Eu estou vendo alguns comentários dizendo, eu estou percebendo as pessoas piorarem, estou percebendo as pessoas mais egoístas, né? A questão é que a pandemia fez com que a gente se voltasse mais para nós mesmos, né? E estar sozinho com a gente mesmo não é fácil. Por vezes o barulho é ensurdecedor, né? Tem muita gente que diz que não gosta de enfrentar o silêncio, porque quando
tudo está em silêncio, sobra a gente com os nossos pensamentos, né? E às vezes, por vezes, lidar com eles é difícil, não é fácil, né? Então, que essa pandemia traga autoconhecimento, que essa pandemia traga crescimento, que essa pandemia traga união, que essa pandemia faça com que cada um de nós enxergue a força que nós temos para enfrentar problemas, né? Sem dúvida alguma, viver um momento histórico eu acho que para muitas pessoas aqui é a primeira vez que nós estamos vivendo um momento histórico. Isso vai estar nos livros de história no futuro. Mas viver um momento histórico nunca foi fácil, né? E hoje nós estamos vivendo na pele isso, porque é um momento de transição, é um momento de lidar com uma situação totalmente nova para todo mundo. Então, acho que a questão aí é voltar para dentro, é voltar para o autoconhecimento, é entender melhor os nossos limites, até onde ir, até onde não ir, né? Até onde que é o lugar do outro nessa história. Então, se a gente conseguir sair disso, sair desse processo todo como pessoas melhores, nós vamos ter conseguido. Muito bom, doutor, muito bom. E é interessante nesse processo de reinvenção, porque as novas formas possibilitam fatos positivos, né? Como o senhor citou. O voltar para dentro, cuidar de si mesmo, né? Cuidar da sua saúde mental, da alimentação, né? E legal que chegou uma pergunta que casa muito com isso que a gente está falando, né? Do Jonathan aí. Obrigado, Jonathan, que é o responsável pela Seven Life, né? O coordenador da Seven Life. E vai justamente de encontro com o que a gente estava falando da empatia, né? Do que às vezes a gente tem que voltar para dentro, né? Mas também tentar ajudar o outro também, né? E aí o Jonathan colocou que ele não está ansioso, né? Mas as pessoas à volta dele estão. Então o que ele pode fazer para ajudar então essas pessoas? Foi a pergunta do Jonathan. Então, Jonathan, eu queria ficar perdido numa ilha deserta com quem conseguisse lidar bem com a situação toda, né? Sem dúvida alguma, você vai ter que assumir uma função de pioneirismo aí, de assumir a frente, de tentar demonstrar para as pessoas de que é um processo que é a realidade, a nova realidade, e que não há outro caminho a não ser enfrentar tudo isso, né? E quanto melhor nós enfrentarmos, com quanto mais tranquilidade nós conseguimos lidar com tudo isso, mais fácil nós vamos sair, né? Mais rápido nós vamos conseguir sair. É como estar sobre um poço de areia movediça. Quanto mais nós estivermos nos debatendo, mais nós vamos afundar. Então agora, de fato, é o momento de tentar buscar calma, de tentar buscar atividades do dia a dia que a gente gosta, tentar procurar o autocuidado, né? Não deixar de lado a questão do autocuidado, de fazer coisas que nos são prazerosas, coisas que nos aliviam dessa ansiedade. E acho que quem está bem, tentar ajudar quem está mais ansioso nesse processo todo. Muito legal, doutor. E olha, chegou também uma pergunta muito interessante aqui, da Paula, VJ de Paula, 63. Ela disse o seguinte: eu estou com suspeita de Covid e minha preocupação não é comigo e sim com as pessoas que estão à minha volta, com medo de ter passado o vírus, que ela só faço chorar. Como posso lidar com isso? Paulo, eu acho que na vida a gente tem duas situações, né? Situações que estão sob o nosso controle, situações que fogem ao nosso controle. Eu vejo a sua situação como algo que foge do seu controle. Em momento algum, eu penso que você quis transmitir isso para as pessoas. Agora, isso é um vírus. Por vezes você está assintomático, nem sabe que está com esse vírus, está transmitindo. Então, quando a gente fala que nós estamos vivendo uma nova realidade, isso faz parte dessa nova realidade, Paulo. Então, se Djavan tem um verso de uma música, ele diz que se errar por amor, Deus abençoa. Então, eu tenho certeza que você não quis contaminar alguém e fica tranquila, né? Esse processo vai ser vivido por cada um como tem que ser vivido e se, lógico, você não teve intenção de contaminar alguém, agora é ter calma, cuidar de você, que você sim já está contaminado, os outros é uma possibilidade e que as pessoas entendam que se talvez pudesse ter evitado uma situação de estar aglomerado, enfim, mas isso é um aprendizado. Agora a realidade é essa, nós não podemos mudar a realidade e tentar enfrentar a realidade da maneira mais tranquila possível. Fica bem, vai dar tudo certo. Com certeza.
esse sentimento de união, né? Esse positivismo, né? O otimismo diante dessa situação é muito importante, né? Manter a calma, né? E ajudar, né? Se ajudar e ajudar as pessoas também, né? Porque não é fácil, né? Mas como o senhor disse, né, doutor? Vai passar, vamos superar esse momento juntos e com certeza vamos sair mais fortes, Eu né? tenho, E aí, olha que essas ações positivas, né? Eu acho, tem uns outdoors pela cidade, né? Dizendo, isso tudo vai passar. Eu acho isso fantástico, né? Isso tem um poder sobre as pessoas que a gente nem sabe que tem às vezes. Então, que essas ações positivas se espalhem, que a nossa solidariedade com o outro, né, com o outro que está sofrendo, que ela possa se espalhar cada vez mais uma vez, que a gente possa aproveitar esse momento para crescimento, para que a gente consiga pensar de uma maneira diferente aí em relação a tudo. legal, doutor. E olha só que interessante, chegaram duas perguntas bem semelhantes aqui, da Elba e da Rita. Rita Pereira Lima e da Elba, em relação aos filhos, né? Então, como ajudar os filhos, né, adolescentes, crianças, né, em casa, estão com dificuldade aí de suportar esse confinamento e que começam a apresentar indícios de depressão, de ansiedade. Então, aí pergunta da Rita e da Elba. Salve, Elba. Salve, Rita. De fato, quem está com criança em casa sabe que vivenciar essa pandemia com criança exige da gente muito mais do que, né, se a gente tivesse em uma outra situação. A criança tem a característica de não entender muito do processo, né? Uma amiga, o filho tem medo de Maria Fedida, né? E aí, para que a criança consiga ficar quieta, eu até sou um pouco contra isso, mas ela diz que tem Maria Fedida pelo mundo. E aí o menino associa esse processo à questão de ter uma Maria Fedida sobre para ter uma forma lúdica de tentar explicar para a criança que ela tem que ficar quieta, né? Então, assim, tradicionalmente a criança já tem mais energia que o adulto. Essa energia é gasta com brincadeira quase que o tempo todo, né? Então, nós pais, outros familiares aí que estejam com crianças em casa, a, o exercício é se reinventar, né? Eu tenho visto muitas ações nesse sentido, né? Vamos fazer uma cabaninha, vamos brincar de dormir no quintal, vamos praticar exercício físico aqui dentro do nosso quintal, vamos aproveitar o momento que um espaço mais aberto esteja vazio e sair com as crianças. Então, as atividades têm que ser no sentido de gastar esse excesso de energia que inevitavelmente vai acumular, né? E mais do que isso, essa mudança drástica da rotina, se já é difícil para nós, que temos recurso para lidar com algumas situações, imagina para a criança que não tem esse recurso, né? Então, um processo que demanda bastante atenção, bastante cuidado, tomar cuidado também para que as situações que sejam nossas não sejam projetadas na criança, né? A nossa irritabilidade, a nossa falta de paciência com algumas situações, e segura na mão de Deus e vai. Não é fácil lidar com criança nessa fase. Só os pais de plantão aí sabem bem o que estão vivendo, mas mais uma vez nós vamos conseguir lidar com tudo isso. Quebra-cabeça, Lego, né? Essas atividades que envolvem muito esse processo do trabalho fino, mais demorado, talvez ajude também. Muito Mas vamos legal. tentar E aí, resgatar esse espírito lúdico, né, que as nossas crianças estão perdendo, ficam só em computador, em celular, em TV. Talvez então uma oportunidade para a gente reviver isso aí. muito bom. E olha, legal isso, doutor Maurício, que esse momento também está sendo uma oportunidade das famílias se unirem, né? Conviverem mais, né? Dá Pais, tchau lá. filhos, né? Enfim. Olha só Olha que lá, olha legal. quem que apareceu. Oi, tudo bem? Dá tchau. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Legal, muito bom. E aí, então, essa oportunidade, né, de conviver mais, né, da pais e filhos, né, marido, esposa, né, então esse é um ponto positivo também, né, as famílias se reconectaram, às vezes pelo dia a dia ali da correria, não dava ali a oportunidade de conviver mais, de conversar, né,
Então, esse também é um ponto positivo, mesmo diante de uma dificuldade, né, de um momento desafiador que a gente está vivendo, né? E Claro. chegou uma outra pergunta legal também de exercício físico, né? Então o pessoal aí parou de ir na academia, né? Parou de fazer os exercícios físicos. E aí chegou uma pergunta do Ecaduz, ele mandou assim: como condicionar o nosso organismo e ter a mesma rotina mesmo em pandemia e isolamento, com exercícios e atividades físicas? É Edu, é isso? Isso, Edu. Do mesmo jeito, eu acho possível, né? Mas tentar adaptar a situação que a gente tem, cada um tem uma possibilidade. é, é, Parece que a prática de ciclismo aumentou muito, muito mesmo, por ser uma atividade em ar livre, que não tem tanta aglomeração. Então é tentar se reinventar. Talvez se não fosse um esporte que fazia parte da sua realidade, que você consiga se adaptar nesse sentido. Agora, da mesma maneira, manter condicionamentos, nós vamos ter que lutar para correr atrás aí quando tudo isso passar. Mas não deixa de fazer, né? Esse excesso de energia que eu acabei de falar das crianças acontece com a gente também. Então, como a rotina mudou, como a prática de exercício físico é, diminuiu bastante, estou vendo aqui uma turma do futebol lá do Praia que tá participando aqui também. Como acabaram com o nosso futebolzinho, a gente vai ter que ir encontrando outras possibilidades aí de conseguir gastar essa energia. Acho que entra dentro daquele autocuidado que eu citei antes, né? A prática de exercício vai passar por essa questão do autocuidado mesmo. Maravilha, doutor. E aqui vem uma outra pergunta também, que a gente vai passar para essa próxima aqui, da Fernanda. Ela diz que começou a acreditar na Covid quando uma pessoa conhecida com boa saúde faleceu. Ela está com bastante medo, preocupada, meu cabelo está caindo, estou cansada. O que fazer? Fernanda, pergunta da Fernanda. Fernanda, eu acreditava na Covid um pouquinho antes disso. Não dá para a gente negar. Nós estamos tropeçando em quase 600, 700 mil mortes no mundo inteiro. Então, por mais que no Brasil isso tenha tomado ares políticos, né, conotações políticas, não dá para duvidar da gravidade, né? É, alguns conceitos têm mudado um pouquinho, né? Aquela questão do indivíduo velho que tenha outras doenças. Hoje a gente já tem enxergado que não é tão bem assim, né? Indivíduo novo, que não tem doença nenhuma, tem evoluído para a forma grave da doença. Então, o que nós podemos fazer realmente é a nossa parte, evitar aglomeração, coisas que nós não estamos vendo muito acontecer aqui, pelo menos aqui em Uberlândia, né? As pessoas têm aglomerado, têm feito festas, então a questão aí é tentar prevenir mesmo e acredite, a doença existe, é uma doença de fato grave, assim, que a gente sabe muito pouco de tudo. Legal, isso é importante, né? A gente manter aí bem informado, mas a gente também ter a noção, né, da gravidade da situação, porque realmente a gente precisa fazer a nossa parte, né? E aí, diante disso, né, tem também pessoas que a gente precisa preocupar bastante, o senhor até falou, né, doutor Maurício, dos idosos, né? Então aqui veio uma pergunta da Iris, bem interessante. O que fazer com os idosos da família que não estão suportando a solidão? Tentar estar próximo da maneira como for, né? Às vezes ver de dentro do carro, às vezes ir na porta de casa, mesmo sem ter o contato direto, e conversar, não perder esse contato via telefônica, via chamada de vídeo. De fato, é uma população mais suscetível a se sentir mais só mesmo, por vários motivos, né? Perda de amigos, perda de familiares, e essa proximidade, a gente tem visto muitas ações aí por todo mundo, às vezes encontrar a pessoa, ver a pessoa através de um vidro. É, Tem como estar próximo sem tocar, tem como estar próximo sem poder abraçar, tem como estar próximo. Acho que a questão da proximidade está muito mais ligada a realmente uma disposição de estar presente na vida da pessoa do que a proximidade física. Por vezes tem alguém do seu lado que está no celular e que está muito mais distante de você do que
alguém que você está conversando no celular, por exemplo. Então, a questão da proximidade não está tão ligada à oportunidade de estar próximo. Tem como a gente se fazer presente de outras maneiras, ainda mais com as possibilidades tecnológicas que a gente tem atualmente, né? Com certeza. O pessoal está até pedindo aqui para fazermos mais lives, né? Então, Opa, obrigado a todos que estão aí participando, né, doutor Maurício? Sendo muito legal o nosso bate-papo. E aí, uma pergunta interessante também, muito importante dentro desse contexto do nosso tema, que é o seguinte: pessoas que já possuem algum tipo de transtorno, o que fazer para não piorar o quadro durante, então, a pandemia? vamos lá. A primeira e mais importante dica, eu vou implorar, na verdade, não abandone os seus tratamentos que estão sendo feitos, né? No começo da pandemia, principalmente, muito paciente abandonou o tratamento. E isso contribuiu muito para que os quadros se agravassem e esses pacientes chegam hoje no consultório muito piores, né? Então, o primeiro passo é seguir os tratamentos que já estavam fazendo, né? E, mais uma vez, revisitando tudo isso que nós já falamos aí antes, né? A questão de filtrar notícia, estabelecer rotina, manter contato com as pessoas mesmo à distância, manter o autocuidado, e procurar um profissional e quem já estava em tratamento não abandonar esse tratamento de maneira alguma. Maravilha. Voltando aqui um pouquinho, a Elba mandou uma outra pergunta em relação a qual característica marcante de mudança comportamental em adolescentes que podem conduzi-los aos pensamentos suicidas. Tem alguns alunos que estão apresentando comportamentos que se apresentaram preocupantes. O que mais preocupa, né, e que mais tem que chamar atenção é um isolamento dentro da própria casa, né? O adolescente que começa a estar menos comunicativo, a falar menos com os pais, com os irmãos, a se alimentar menos, a ficar mais isolado, monitorar a rede social nessa fase da adolescência é importante, né? Porque ele começa a dar alguns sinais por vezes, primeiramente em rede social. Então, a questão é realmente ficar atento a esse processo de isolamento. Normalmente é o que mais chama a atenção, falando especificamente da questão da ideação suicida, né? Nessa faixa etária específica. Então, estar muito atento a isolamento. Mudança comportamental, seja ela qual for, né? Ligar um sinal vermelho e uma luz vermelha para estar mais atento a esse processo aí, nessa população especificamente. Maravilha. Bom, estamos chegando aí na reta final da nossa live, doutor. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui com Imagina, a gente, né? A prazer é todos que meu de estiveram aí poder também, ajudar muito nesse bom. As processo. perguntas, muito bom. E aí, uma última pergunta aqui, né? A gente falou logo no início, né, em relação às informações, né? O senhor até citou pessoas que compartilham aí informações, até nos status, né, do número que tem aumentado e tudo mais. Como então que a gente pode se manter informado e lidar com essa expectativa, né, de pior ou de melhor aí desse quadro de contaminação, de morte, enfim, sem ter crise de ansiedade? Como a gente pode aí então se manter informado e lidar, né, com essa expectativa? Sempre procurar fonte confiável, né? Pessoas profissionais que você conheça. Hoje, grande parte dos profissionais tem as suas redes sociais, né? Inclui psicólogos, psiquiatras, é, é, pessoas relacionadas com um marketing sério de algumas dessas informações, né? Evitar fonte que você não tenha procedência, né? Sabe-se lá que tipo de informação vai ser veiculada, sabe-se lá qual que é a responsabilidade desses atores envolvidos nisso. Então, nessa febre falar de febre não, né? Nessa expansão de fake news que a gente tem vivido, evitar, lógico, fontes irresponsáveis, né? Tentar entender qual que é a motivação que cada um tem, por exemplo, qual que é o nosso objetivo com essa live, né? Eu acho que nós estamos
tentando trazer informação, de alguma maneira levar conforto para alguém que esteja precisando, mas que a gente saiba ter esse filtro. Se tiver com dúvida, procura um profissional, né? Fala, olha, você acha que dá para... outro dia o paciente perguntou se eu gostava dos livros do Augusto Cury, né? Então você vê que as pessoas estão procurando essa questão da autoajuda, estão procurando as informações para se sentirem melhores diante desse processo todo. E que legal ver tanta gente aqui, tanta gente conhecida, tanta gente querida. É sinal de que as pessoas de fato estão preocupadas com a saúde mental nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E a mensagem de otimismo é a do outdoor, né? Calma, isso vai passar, nós vamos passar por tudo isso. E tomara que a gente passe da melhor maneira possível, que saiamos dessa pandemia melhores do que quando a gente entrou, menos egoístas, mais conseguindo olhar mais para nós mesmos, nos conhecermos melhor e sabermos que a gente precisa do outro, né? Nós sempre vamos precisar do outro e que viver é conviver. Então, que a gente não perca num momento em que os abraços estão tão distantes, em que a falta do outro está tão presente na nossa vida, que a gente consiga não esquecer, quando tudo isso passar, do quanto o outro fez falta, do quanto estar entre amigos é importante, do quanto reunir as pessoas que a gente ama é importante. E, mais uma vez, tudo isso vai passar. Nós vamos vencer isso aí e vamos sair bem de tudo isso. Com certeza. Muito bom, doutor Maurício. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. O pessoal está bem feliz aí, ó, Tá, mandando parabéns. tá dando Alguns, um abraço que pro pena, Edivaldo né? aqui, pedindo um abraço várias vezes. O Ed está lá em Londres acompanhando a nossa live, mandar um abraço aí especial para ele. E Que legal. se cuida aí. A Europa também agora está vivendo uma fase melhor do que a gente, mas tudo isso vai passar. Com certeza. E olha, pessoal, um recado importante: essa live nossa vai ficar disponível amanhã no YouTube da Seven Life, @7lifeapp no YouTube. Então, quem quiser rever aí a live, né, novamente aí as perguntas que foram respondidas, estará lá disponível no nosso YouTube, @7lifeapp. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos aí. Muito bom estar com todos. Obrigado pela presença aí, pela audiência de todas as perguntas, o carinho, né, doutor? Foi bem Sim, legal aí. Tem todo alguns mundo. familiares aqui participando, a minha esposa, os pais, os sogros aqui. Bem legal ter a presença aí de todo mundo, né? Amigos queridos aí, amigos do trabalho, a todos aí da Seven Life, né? Equipe da Seven Life, da Seven Proteção, toda a diretoria, todos os colaboradores aí, gostaria de agradecer também a todos, né? E a você também, doutor Maurício, mais uma vez, foi muito bom Imagina, tê-lo conosco aqui, né? imagina. E com certeza o pessoal sai bem feliz aqui, bem é, entusiasmado e com bastante pensamento positivo, né? De que tudo isso vai passar, com certeza, né? Até trouxe uma caneca aqui hoje, né? Tem uma frase bem legal: hoje é o melhor dia da minha vida, né? E que todos os dias possam seguir assim, né? Mesmo em dias escuros, né? Que todos os dias possam ser dias melhores, dias bons, Tudo né? passa, né? Então, Tanto os momentos com bons certeza, quanto os ruins, então a gente tem que entender que o melhor dia é o dia de hoje mesmo, e que a gente não perca essa dimensão aí da nossa vida, né? Tudo passa, com certeza. tá bom? O senhor quer fazer alguma consideração final, mais alguma mensagem aí para o pessoal, para a gente poder se despedir aqui, encerrar a nossa live? Então, acho que está tudo dentro do que nós já dissemos aí, né? Convidar todo mundo a se cuidar, lógico, nesse processo, e que não demore a procurar ajuda, caso for necessário, né? Não, que nós possamos ser, pelo mundo, a voz que vai acabar um pouco com esse preconceito que ainda existe em relação aos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, né? Que as pessoas entendam que agora, mais do que nunca, né? Tá, aquela frase da Grécia Antiga está muito atual, né? A mente sã
e corpo são, né? Então não adianta cuidar só de estar bem da saúde física e abandonar a saúde mental ou vice-versa. Então, que a gente consiga caminhar em conjunto, em equilíbrio e que nós vamos conseguir sair melhores de tudo isso. Tá bom? Com certeza. Obrigado Maravilha. mais uma vez Pessoal, pelo então, convite. muito obrigado. Nós que agradecemos. Um último recadinho, então. Siga aí nossa página da Seven Life, @7life_app, e também o perfil do nosso convidado de hoje, @Maurício Rosa, aqui no Instagram. Então, com certeza, vamos sair daqui bem mais felizes, mais fortes, tá? Teremos mais lives, fiquem tranquilos, tá bom? Teremos mais lives aqui. E, doutor Maurício, mais uma vez, obrigado, gratidão aí ao senhor pelo seu tempo Imagina. e por ter É um estado aqui prazer. conosco. Foi fantástico, foi muito bom. Obrigado. Um grande abraço aí para você e para Outro. todos que nos É que acompanharam, a Alice tá quer mandar bom? um tchau aqui, velho. Dá um tchau. Tchau! Obrigado! Tchau. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.